amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez, nós estamos no seu televisor já há muitos anos. Todo sábado, neste horário, nós temos a honra de entrar na sua casa e, ao longo desses anos, amealharmos milhares e milhares de telespectadores evangélicos e não evangélicos. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, você que é nosso irmão em Cristo, de diversas igrejas evangélicas que apreciam o nosso programa, o programa da Maranata, aos sábados de manhã. Nosso programa tem sempre uma postura de falar, de fazer uma entrevista e logo em seguida eu trago uma pequena palavra para abençoar o seu coração. O lindo é saber que nem só os evangélicos assistem a esse programa. Esse programa é assistido por católicos e é assistido por pessoas que não são de nenhuma fé ainda, porque nós cremos que se assistirem o programa com sinceridade, eles certamente terão que fazer uma escolha por esse caminho maravilhoso, que é o caminho de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. É o que está escrito na Bíblia. Nós somos profundos, obedientes e seguidores da palavra de Deus. A Bíblia, para nós, as Sagradas Escrituras, é um livro que foi protegido pelo Espírito Santo, foi orientado pelo Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos conhecer a verdade que liberta, Jesus Cristo. Pois bem, está começando o programa Louvor e Mensagem e eu espero que você ligue para alguém da sua parentela, da sua amizade, para que possa participar da entrevista e da mensagem. Fique conosco, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Hoje no Bate-Papo eu estou recebendo um casal muito querido que frequenta lá a nossa igreja em Copacabana. É o Jackson, que é empresário do ramo de informática, e Ivanilde, gerente administrativa de um restaurante também no Rio de Janeiro. Mas o mais lindo que eles vão conversar aqui conosco é sobre a experiência que eles tiveram com Jesus. Tudo bem, Jackson? Tudo bom, Claudete? Tudo bem, Ivanilde? Tudo bem. Vamos começar pela Ivanilde, porque ela é que teve a honra de ser, assim, a portadora das boas novas do Evangelho para o Jackson, não é? Verdade, verdade. Ivanilde, me conta um pouquinho. Você tinha fé religiosa? Tinha sim a fé religiosa, mas eu não conhecia Jesus. É uma coisa até que algumas pessoas acham estranho. Você crescer no cristianismo, ou seja mesmo na igreja evangélica ou na igreja católica, mas dizer, não conhecia Jesus. Isso aconteceu comigo. Você conhece de ouvir falar, você conhece aqueles rituais, aquela tradição, mas você não tem aquele encontro pessoal. É aquele encontro verdadeiro de saber que Jesus é uma pessoa assim que você pode contar, pode confiar. E como é que isso aconteceu na tua vida? Aconteceu a partir do momento, com 19 anos, eu na flor da idade, veio sobre mim uma depressão, né? E eu, do nada... Teve alguma razão essa depressão? O medo da morte, né? Porque até então eu achava que não existia a morte, eu achei que a gente pudéssemos viver para sempre. Interessante, que você não perdeu ninguém da família nesse momento, assim? Ninguém. Não perdi ninguém, isso aconteceu assim do nada. Eu comecei a ficar triste, vazia, sem ter motivo para viver. Até coloquei na cabeça que eu estava com AIDS, né? Sem nunca ter tido um relacionamento sexual, sem nunca ter usado drogas, sem nada. Você entrou numa paranoia de que estava com AIDS? Numa paranoia. E foi tão assim grande essa ideia minha que eu tive todos os sintomas que uma pessoa tem, né? Tive as manchas, emagreci, meu cabelo caiu. Que coisa, você foi no médico? O que o médico disse? Nada, você não tem nada. Fiz todos os exames, eu era uma pessoa saudável,
né? Eu realmente estava com um problema de depressão. Como a mente, né, da pessoa influi no organismo. Criou uma doença mesmo, assim, eu fiquei doente, mas não verdadeiramente doente, fiquei na mente doente, né? Fiquei com aquela depressão, achei que ia morrer e era horrível. Então, eu fiquei um período sem estudar, não comia, emagreci. Fiquei eu imagino muito... teus pais devem ter Ficaram, não sabiam o que fazer, não sabiam o que fazer. Até que na escola uma menina me convidou, né, para eu poder ir à igreja, lá em Copacabana, que eu estudava lá em Ipanema. A Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Copacabana, que funciona no Teatro da Praia, aquele espaço lindo que temos ali na Rua Francisco Sá, 88. Exatamente, aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, ouvi aquele louvor lindo, maravilhoso, e ali o Senhor começou a entrar na minha vida. Foi através do louvor, né, é que Jesus fez essa cura. Tratar do teu coração, da tua mente. Exatamente. E você saiu dali curada. Totalmente transformada. Totalmente. Eu não era mais aquela pessoa triste. Eu sabia que eu tinha um amigo, né, em quem eu podia confiar, que era Jesus. Jesus é o meu verdadeiro amigo, onde eu pude, sabe, sentir a presença dele, saber que ele é real, saber que ele não é só uma pessoa que está lá em um Deus distante, que está no céu. Não, ele está aqui. Que coisa. É como se você tivesse um amigo lá no Japão. Exato. Você recebesse notícias distantes, mas de repente esse amigo chegou pertinho de você. Exato. Não é? Falou, eu estou com você. E ficou curada. Fiquei curada. E aí, como é que o Jackson entrou, teu esposo, hoje vocês com uma filhinha de 1 ano e meio, né? 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses. Como é que o Jackson veio também a conhecer a Jesus? Como é que foi isso? Eu, na minha antiga religião, eu era líder de jovens, eu era bem ativo na igreja, mas eu me sentia um pouco vazio. Eu fazia palestras, mas eu era vazio. Aquilo que a gente comentou. Não é conhecer Jesus de longe, tem que conhecer de pertinho. Eu queria algo mais. Eu queria viver para Ele totalmente, desde os meus 10 anos de idade. Mas você foi até seminarista. Fui até seminarista. Eu queria mais de Deus. E um belo dia eu conheci a Nini na escola, porque eu tive que terminar o meu último ano de 2º grau na escola. Conheci a Nini, minha esposa. Bonito o apelido, gostei. Nini. E aí, quando ela me falou que ela era crente, aquilo chocou. Falou, nossa, gostei tanto dessa menina, mas ela é crente, como é que vai ser? E um belo dia ela falou, Jackson, como é que vai ser isso? Como é que vão ser os nossos filhos? E aquilo me chocou. Mas um belo dia eu rompi meus paradigmas, aceitei o convite, fui lá no Teatro da Praia. Naquele dia, eu não esqueço nunca, o pastor George foi... Que é o nosso pastor querido, que hoje é juiz também. Hoje ele é juiz, É uma honra tê-lo como meu pastor. Ele pregou sobre o deserto, falou a minha vida inteira naquele culto. Tudo que ele falou era eu ali naquele Você tinha sentido esse deserto no teu coração? Eu estava vazio. Jovem, né? Com tudo para ser feliz. Mas vazio. E aí eu falei, Senhor, entra na minha vida, faz tudo novo. E aí, por espanto dela, eu aceitei Jesus e não fiquei colado nela. Eu fui para todos os retiros, eu mergulhei Tem muita em gente que quando vê assim, né, um casalzinho jovem que a menina convida ele ou ele convida ela, fica achando que está se envolvendo com Jesus por causa da namorada ou por causa do namorado. Muitas vezes a família e os amigos não creem que a experiência com Jesus é um negócio assim profundo, demais. Que independe do outro. É profundo demais. Eu não queria outro lugar. Eu queria estar todo dia na casa do Senhor. Na época tinha umas caixas de som que tinha que carregar e eu adorava carregar caixa de som pro ar livre. Você estava tão apaixonado por Jesus que queria trabalhar para a obra de Deus. Esqueceu a em namorada. Qualquer coisa. E esqueci a namorada. Olha. Esqueci porque ela trabalhava final de semana, ela não ia final de semana. Então eu ia para todos os retiros, retiro de jovem, encontro com Deus, tudo. Mas olha, quando você assim perde um pouquinho do tempo do namorado para Jesus ou do esposo,
ele está muito bem guardado. Tá sim. Não é verdade? É verdade. E aí, graças a Deus, 5 anos depois nós nos casamos, que a gente foi tratar do pai dela, que teve uma doença, um AVC na época. Aí ficamos 5 anos cuidando dele, depois nos casamos e cresceram juntos com Jesus, coisa linda, são professores da classe de casais, do estudo bíblico. E líderes, somos líderes de casais. Líderes do grupo de casais, que a nossa igreja tem um trabalho forte na área de casais. Você que está nos assistindo e mora na Zona Sul, próximo do Teatro da Praia, pertinho do metrô. Exato. Não é? Dali você está no metrô em 5 minutos caminhando. Qual é a estação? General Osório. Estação General Osório. Você que precisa, quem sabe a sua família precisa mais de Jesus, vá até a nossa igreja, na Francisco Sá 88, e vai encontrar esse casal bonito lá, participando de uma classe de casais para fortalecer a família. Não é verdade? Agora, tudo indo lindo, maravilhoso, Deus dando crescimento a vocês, profissional, abençoando a igreja, de repente chegou o problema. Chegou um problema na vida de Evanilde. Problema sério. É nessas horas que nós vamos ver se a nossa fé em Jesus é firme mesmo. O que aconteceu, Evanilde? Aí, o que aconteceu é que meu pai já estava 20 anos doente, né? E, assim, um guerreiro mesmo, né? E ele teve que partir, né? Em janeiro ele partiu, ele morreu, veio a falecer. Janeiro desse ano. Desse ano de 2012. E o Jackson parece que também perdeu meu pai, um período próximo sofreu também. Sofreu um derrame em novembro do ano passado. Aí parou a vida dele, eu tive que trazer ele para cá. E agora a gente está cuidando dele com um bebê. Quer dizer, foi assim um problema atrás do outro. Em novembro em dezembro dela foi internado, em janeiro ele faleceu. E eu tive que ser internada para operar a vesícula, né? Que é uma cirurgia simples. Que no meu caso não foi simples, né? O médico errou, cortou o meu colédro, né? E começou, né? Eu tive que ficar de janeiro a maio de licença, né? Para poder cuidar disso. Tive que fazer 5 cirurgias, né? Para poder consertar o erro médico. Quase morri, né? Os enfermeiros, quando entravam no quarto... Assim porque isso tem o risco de uma infecção generalizada. Generalizada, porque começou a vazar bilirrubina dentro de mim, né? Vazar o quê? Bilirrubina. Bilirrubina. Dentro de mim. E o que acontece nesses casos, as pessoas realmente morrem, né? Porque infecciona tudo. Em mim, vazou durante 3 semanas. E eu ligava para o médico, ele falava, não, é normal, é normal. Eu falei, não está normal. Fiz o exame que deveria fazer, mostrou as imagens lá, que eu estava totalmente cheia de líquido dentro de mim. Aí fui operada às pressas, ele só abriu, né, tirou os meus órgãos, lavou e tudo, mas fechou. Gente, que cirurgia sinistra, hein? Não resolveu, e ele não iria resolver. Outro médico foi solicitado, e aí esse médico que viu que o meu colédro estava cortado, então ele teve que refazer, né? E tudo isso assim, tudo muito complicado. Fiquei esperando, passei fevereiro inteiro internada. E como é que ficou a mente daquela menina que já tinha sido depressiva? Como é que ficou? Fiquei confiante no Senhor, né? Para você ver como é que Deus te curou da depressão. Porque, vamos dizer assim, quem está de fora, né? Amigos, às vezes familiares, podiam pensar, é agora que Ivanilde vai cair numa depressão outra vez. Mas o sobrenatural de Deus veio sobre mim. Eu tive muita força. O Espírito Santo de Deus me revestiu. Mesmo. E eu ali fiquei firme esse tempo inteiro no hospital. A igreja foi fantástica. A igreja, então, orou muito por mim, né? Me apoiou, as pessoas da igreja Maranata de Copacabana me apoiou muito, ficaram comigo todos os dias. No hospital, assim? Dentro do hospital.
comigo, Revezamento, dormindo, fazendo tudo. Foi uma família. Que coisa. É interessante, Ivanilde, você não é a primeira pessoa que eu entrevisto que passou por um problema de saúde sério. E é quase que unânime de todos os... pessoas que frequentam a nossa igreja e passam por problemas assim tremendos de saúde, testemunharem de que a igreja acompanhou, que pessoas iam para o hospital, se revezavam, alguns iam até para a residência daquela mulher, ajudar a limpar a casa, ajudar a fazer comida. Eu acho isso uma coisa assim fantástica do evangelho, da igreja evangélica, no sentido que é a igreja que não fica nas suas quatro portas. Nas suas quatro paredes. Não é aquela igreja que você é igreja enquanto você está ali dentro. Você saiu, não há um envolvimento. Não. É a igreja que vai até você, aonde você precisa. Exatamente. Isso é lindo, isso. Na quarta cirurgia, ela era a última cirurgia, domingo de Páscoa ia receber alta, e aí ela recebeu alta, não recebeu alta. E o médico falou que ia refazer a cirurgia. Um líquido ficou alojado atrás do fígado. Aquilo arrasou com a gente. Mas a igreja, eu liguei para a pessoa sofreu junto comigo, e sabendo disso. Que coisa boa isso, saber que alguém te apoia na hora que você ficou fraquinho. Na hora. Todo mundo pode ficar, Qualquer não um é? fica. Numa notícia dessa. E a palavra de Deus veio, ela falou, Jackson, lê uma palavra para mim. Aí eu abri a Bíblia, em Jeremias, e a palavra de Deus foi, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, era Deus falando comigo, olha, eu que sei o que pode acontecer, eu que mando, eu que sou Deus, eu continuo sendo Deus. Confia. E ela voltou da quinta cirurgia, daqui uma bênção. Bom, graças a Deus. Que coisa linda. Gente, é muito lindo o testemunho de vocês. Eu sei que até quem está nos assistindo aqui deve estar querendo conhecer vocês de perto, né? Se você está nos assistindo e deseja saber um pouco mais desse Jesus maravilhoso que cura, ou dos nossos horários, dos nossos endereços, ou precisando de oração, ligue para esse telefone que está aparecendo aí e vá fazer uma visitinha lá. Vá assistir a aula do Jackson e da Ivanilde lá, que você vai ter mais notícias bonitas sobre Jesus naquela igreja. Certeza, gente, muito obrigada pela presença de vocês, que vocês possam continuar a ser bênção no Evangelho. Amém. E, amigo, fique ligado, o programa ainda não terminou, você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que, assim como abençoou Ivanilde e curou, também pode abençoar e curar você. Fique ligado.